pessoal, a paz do Senhor. Hoje estou aqui para ministrar uma palavra no seu coração e para trazer a segunda mensagem do estudo que eu estou fazendo com vocês, que tem sido abençoado, que é o amor de Deus por nós e o nosso amor pelo próximo. E hoje o título dessa mensagem é Aprendendo a Amar o Próximo. E eu gostaria de dar início falando que nós devemos aprender a amar o próximo. Então, aprender a amar o próximo. E em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 1, a Bíblia é muito clara em relação, porque a Bíblia fala que nós somos cooperadores de Deus. E olha o que está escrito. E nós, cooperando também com Ele, vos exortamos a que não recebeis a graça de Deus em vão. Ou seja, Paulo, ele afirmou à igreja de Coríntio. Ele falou, vocês não receberam a graça de Deus em vão, porque vocês são cooperadores de Deus e vocês foram criados em Cristo Jesus para as boas obras. E uma das obras principais que nós fomos criados para ser ministro de Deus é amar. Por isso que eu estou aqui, para falar do amor na sua vida, que devemos amar o nosso semelhante, independente de quem seja, independente de que seja aquela pessoa que quer nos prejudicar, nós devemos mostrar que somos cooperadores de Deus. E eu quero dar início falando que Deus nos amou, e a Bíblia é evidente, nós sabemos que Deus nos amou pelo que está escrito em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus nos amou. E uma coisa interessante é, Deus enviou seu Filho, e eu não me canso de falar, por isso que toda mensagem eu vou ler esse versículo, porque Deus amou. E Deus provou que nos amou. E em Romanos 5,8, Paulo fala a seguinte questão. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Ou seja, Paulo, ele exortou em carta falando, Deus nos amou e Deus provou que nos amou. Novamente a Bíblia repete, Deus provou que nos amou, sendo nós ainda pecadores, mas Cristo não olhou para isso, mas Cristo olhou com misericórdia e amor e foi lá e deu a sua vida por nós. Então nós devemos ser gratos a Deus por tudo, porque se hoje eu estou aqui falando para você, se hoje você tem a oportunidade de orar, se hoje você tem a oportunidade de ir à igreja, é porque Deus sacrificou Jesus por amor a você. E Cristo foi sacrificado por nós. Em 2 Coríntios 5,21, olha o que está escrito. Aquele que não conheceu o pecado o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Ou seja, aquele que nunca viu o pecado, aquele que não soube o que era pecado, porque Jesus ele veio puro, ele veio santo, mas ele se fez como pecador, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. Jesus morreu para que nós fôssemos justificados. Por meio da sua morte nós fomos justificados, para sermos justos perante Deus, porque foi isso que Cristo nos comprou. A Bíblia fala que Cristo nos comprou por um alto preço e é para nós glorificarmos a Deus em todo tempo, porque nós fomos feitos justiça de Deus por aquele que nunca pecou. Jesus, ao ser interrogado, falou sobre o maior mandamento da lei, e ele disse o seguinte em Mateus 22, do versículo 36 ao 40. Olha o que a Bíblia fala. Mestre, qual é o grande mandamento da lei? E Jesus disse-lhes, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu pensamento. Esse é o primeiro e grande mandamento. E o segundo é semelhante a esse, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos depende toda a lei dos profetas. Aqui Jesus estava falando dos 10 mandamentos. Os principais sacerdotes disseram o seguinte, mestre, qual que é o grande mandamento que cumpre toda a lei? Jesus resumiu 2 mandamentos que cumpriam os 10. Porque se você ama Deus, você não vai deixar Deus triste, você não vai adulterar, você não vai matar, e se você ama o próximo, você também não vai fazer nada disso. Então, esses 2 mandamentos se resumem
no mandamento inteiro que Deus entregou a Moisés no Monte Sinai. Agora eu quero ler também com vocês uma passagem que fala o seguinte: cumprir a primeira parte desse mandamento parece fácil, porém amar a Deus com essa intensidade está ligado diretamente em amar ao próximo. E a passagem que eu vou ler com vocês é muito clara sobre isso. Olha o que a Bíblia nos revela. Em 1 João 4, do 7 ao 20. Se você não ama o próximo, você não ama a Deus. E olha o que a Bíblia nos revela. Amados, amemos uns aos outros porque o amor é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus de ter enviado seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor. Não que nós tenhamos amado a Deus, mas Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu Deus. Se nós amarmos uns aos outros, Deus está em nós e em nós é perfeito o seu amor. Nisto conhecemos que estamos nele e ele em nós, pois que nos deu o seu Espírito. E vimos e testificamos que o Pai enviou seu Filho para Salvador do mundo. Qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus, e nós conhecemos e cremos no amor que ele nos tem. Deus é amor, e quem está no amor está em Deus e Deus nele. Nisso é perfeito o seu amor para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque qual ele é, somos também nós neste mundo. No amor não há temor, antes o perfeito amor lança fora todo temor, porque o temor tem castigo a pena, e o que teme não é perfeito em amor. Nós amemos a ele, porque ele nos amou primeiro. Se alguém diz, eu amo a Deus, e aborrece seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama a seu irmão a quem viu, como pode amar a Deus a quem não viu? Então, essa passagem ela é muito clara, ela resumidamente fala, o apóstolo João falou, é necessário que vocês amem, independente de qualquer circunstância. Se vocês amam a Deus, é necessário que vocês amem o próximo. E o final fala muito bem, como vocês podem magoar, chatear um irmão, ou até o seu pior inimigo? Como vocês podem chatear, sendo que Deus mostrou fidelidade ali? Jesus estava sendo crucificado, eles ficavam zombando e Jesus disse o quê? Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Jesus mostrou misericórdia, mesmo ali sendo zombado. E eu e você temos que fazer o mesmo, porque o apóstolo João declarou: quem está no amor, Deus está nele e ele em Deus. Então é simples assim, temos que amar em tempo e em fora de tempo. O amor bíblico não depende de sentimentos, é necessário você saber disso, porque em João 14, versículo 15, Jesus foi claro: se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Ou seja, Jesus ele foi totalmente claro em questão a isso. Ele quis dizer o seguinte: não depende de você amar um sentimento, depende de você obedecer ou não. Se vocês me amarem, vocês guardarão os meus mandamentos, vocês amarão o próximo. Ou seja, quem ama o próximo ama a Deus e Deus está com essa pessoa. E eu quero concluir essa palavra falando o seguinte: o amor bíblico depende da disposição em obedecer a Deus. É simples assim, você tem que estar disposto, porque se não estiver disposto, não ama, porque nós temos que pedir capacidade para Deus em todo tempo para amar, mesmo se nós formos zombados ou não. E em 1 João 3, versículo 23 e 24, a Bíblia fala o seguinte: e o seu mandamento é este, que creiamos no nome do seu Filho, Jesus Cristo, e nos amemos uns aos outros, segundo o seu mandamento. E aquele que guarda os seus mandamentos, nele está e ele nele. E nisto conhecemos que ele está em nós, pelo Espírito que nos tem dado. Glória a Deus, então é necessário que guardemos os seus mandamentos. E hoje fica à disposição de mim e de você. Você escolhe o que hoje?
Você escolhe guardar, obedecer os mandamentos, ou você escolhe a rejeitar e também rejeitar Jesus, porque aquele que não ama, este está rejeitando a Deus. Eu desejo que essa palavra tenha fortalecido a sua fé. Eu desejo que Deus tenha falado com você abertamente aqui. E nunca se esqueça, ame o tempo todo, porque é essa a vontade de Deus para conosco em Cristo Jesus. Que Deus abençoe a sua vida. Um beijo, um abraço. Fiquem com Deus. Deus te abençoe. Tchau, tchau.